o assunto da palavra. Eu vou confirmar com os irmãos se é primeiro Reis ou é segundo Reis. Quando Jezabel manda anunciar a Elias que ele seria morto. Acho que é primeiro Reis 19 ou segundo Reis? Acho que é segundo Reis, né? Segundo ou primeiro? Eu acho que é primeiro Reis 19, vamos confirmar, irmãos. Jezabel manda ameaçar Elias, 19 no primeiro livro de Reis. Glória ao Criador. Glória a Deus. Amado Jesus. Glória ao nome do Senhor. Bem na comunhão da igreja. Oh Deus amado. Quem encontrou, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Só metade encontrou? Rei da glória. Glória a Deus. Vamos então, irmãos, dar início à leitura com a ajuda e a guia do Espírito Santo de Deus, irmãos. Jezabel ameaça Elias. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz e dizia: que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nise, ungirás a rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Israel, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Partiu, pois, Elias ali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 10ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta
volta, por que tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás ele, tomou uma junta de boi, e os matou, e com os aparelhos do boi cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Até aqui, irmãos. Amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. O Senhor deu de ler todo o capítulo, irmãos. Mas a história de Elias, para que a igreja possa entender, nós temos que voltar um pouco atrás, irmãos, e poder passar a explicação sobre quem era Acabe, quem era Jezabel, né? Por que Jezabel mandou essa notícia para Elias, ameaçando de morte? Irmãos, Israel, nesse cenário em que Elias foi chamado por Deus para o ministério de profeta, o cenário que Elias estava, irmãos, é um cenário onde Israel tinha se corrompido totalmente na imoralidade, no pecado, na concupiscência carnal, na apostasia da fé. Através de Acabe e de Jezabel, que era o rei de Israel, eles trouxeram os cultos mistos, o politeísmo, adoração a mais de um Deus dentro do mesmo templo. Aquele templo que Davi tinha projetado para construir, que Salomão construiu para adorar o Deus Jeová, o Deus de Israel, o Deus que tirou o povo do Egito, o Deus que formou o povo de Israel, as 12 tribos. Acabe e mais uma sequência de reis que vieram sucessivamente até ele reinar, começaram a corromper esses bons costumes, a adoração a Deus de Israel, e começaram a fazer os cultos mistos. E para os irmãos terem uma ideia, irmãos, do ponto que chegou o cenário em que o profeta Elias foi chamado para poder ministrar o seu ministério. Acabe adorava o deus Baal, que era uma entidade espiritual dos deuses da Babilônia, do Egito. E esse Deus, irmãos, ele era chamado Deus da agricultura, o Deus da fertilidade. Junto com o da Baal existia a deusa Azera, ou Aserá, como permite a pronúncia. Essa entidade espiritual Azera também era a deusa da fertilidade. E o povo estava sendo cultuado, ensinado a adorar esses deuses no mesmo templo que Salomão tinha construído para adorar o Deus de Israel, o Deus de Jeová. E ali estava sendo feito até mesmo sacrifícios de crianças para Baal. Eram queimados nos holocaustos crianças para adorar Baal, para que ele pudesse abençoar na plantação, abençoar na colheita, e que quando fosse o momento da chuva, o Deus Baal mandava chuva. A igreja bem na comunhão vai acompanhando. E as profetisas da deusa, da entidade, Aserá, por ser a deusa da fertilidade, as profetisas, elas cultuavam diante dela, dessa estátua, no templo, orgias sexuais, para que ela pudesse então fertilizar o povo e fertilizar também a criação dos bois, jumentos, ovelhas, e eles fossem prósperos. Glória ao Senhor. Bem na comunhão, irmãos. Maldito o homem que vira as costas para o Senhor Deus. Aleluia. Maldita o homem e a mulher que vira as costas para o Senhor Jeová, aquele que criou todas as coisas, criou o homem e a mulher à sua semelhança, para que nele manifestasse a sua glória. Aquele que vira as costas para ele e começa a adorar outros deuses, a miséria, a decadência cai sobre o homem, e não tem como ninguém socorrer, porque quando a mão de Deus pesa, irmãos, não tem o que faça. Elias era um homem de Deus, sofria, chorava, se lamentava diante do Senhor em prol do povo de Israel. Ele tentava que o Senhor trouxesse sobre ele toda a dor de Israel, e falava: Senhor, eu não sei mais o que eu faço, eu sou extremamente zeloso diante da sua presença, e tenho temido os teus mandamentos, mas o teu povo dispersou, Senhor, o teu povo não mais estão dentro dos teus estatutos, viraram as costas, Senhor, estão adorando a outros deuses, Senhor.
Senhor, e eu não sei mais o que eu faço, eu estou sozinho. E nesse tempo, irmãos, nesse período, a mulher de Acabe, Jezabel, ela declarou uma perseguição aos profetas de Israel, aos profetas que eram da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó, os profetas que estavam pregando Deus, Jeová. Eles foram perseguidos e foram mortos, e Elias achava que era o último. Glória a Deus. Irmãos, quando Deus chamou Elias para esse ministério, o cenário era esse. E quando Elias se prontificou em fazer a vontade de Deus e começar a chamar o povo para o arrependimento, a primeira profecia que saiu da boca de Elias foi dizendo para o rei Acabe: diante das minhas palavras não cairá nem orvalho e nem chuva sobre Israel por 3 anos e meio. Glória ao Senhor. Sabe por que Elias profetizou isso, irmãos? Para provar que quem era o Deus da chuva não era Baal, era o próprio Deus de Israel, o Deus Jeová. Era Ele que abria as comportas das nuvens, era Ele que mandava chuva, era Ele que mandava fechar a boca da chuva, era Ele que mandava parar, era Ele que mandava chover, era Ele que mandava o orvalho cair. Glória ao Senhor. Então Elias profetizou: não cairá nem orvalho nem água da chuva sobre Israel por 3 anos e meio. E assim foi, irmãos. Além do cenário político de imoralidade, de corrupção, o cenário da apostasia religiosa que estava correndo naquele lugar, começou então um cenário de seca, um cenário econômico, uma crise econômica, que quando para de chover, o que acontece com a plantação, irmãos? Nada mais brota. Glória a Deus. E se crescer não dá fruto, mingua, seca. A plantação secou, os animais morriam de sede, porque não tinha pasto para comer, as ervas secaram no campo. Glória ao Senhor. E recaiu sobre Israel mais uma crise, além da crise religiosa, da crise moral, da crise da corrupção, da crise de tudo quanto era coisa ruim, da imoralidade do pecado, da apostasia da fé. Ainda recaiu sobre eles a crise econômica. A miséria chegou e bateu na porta dos israelitas. Glória ao Senhor. Aleluia. O Senhor está nos alertando: não vire as costas para mim. Glória ao Senhor. Não deixe de me adorar, não deixe de me servir, não deixe de me glorificar. Por mais que eu tenha te tirado do pecado, da escravidão, o diabo vai sempre te perseguir, o diabo vai sempre querer trazer você de volta, o mundo vai querer te abraçar, o mundo vai chamar de volta, a fraqueza vai te chamar de volta, o pecado vai te rodear 24 horas, mas o Senhor tem que seja firme, não ceda a Deus Baal, porque eu vou te levar até o fim, mas não vire as costas para mim, diz o Senhor. Se apegue na minha palavra e não deixe o inferno te arrastar para o pecado, para o mundo, porque lá o mundo vai te matar, a miséria vai te acompanhar e o diabo vai te destruir, diz o Senhor. E ali foi, irmãos, a segunda profecia da boca de Elias. Elias falou para Acabe: reúna todos os seus 450 profetas de Baal, Glória a Deus. e mais 400 profetas da Zerá. Reúna todos eles no Monte Horebe, no Monte Carmelo. Reúna todos no Monte Carmelo. Elias convocou todo o povo de Israel. Falou: lança um desafio. Nós vamos montar um holocausto. Vocês vão lá, vão preparar o holocausto de vocês, o altar para Baal. Vai lá matar um carneiro, dividir ele em partes, coloca lá todo o preparativo do altar, a lenha, ponha tudo ali. O Deus que responder com fogo e queimar o holocausto, esse é Deus verdadeiro. Glória a Deus. Como é que Acabe ia fugir desse desafio? Com 450 profetas de Baal com ele, e mais 400 sacerdotisas e profetisas de Azerá. Não tinha como ele fugir diante de um único profeta. Olha a ousadia do homem e da mulher de Deus. Quando tem Deus no coração e a certeza que Deus te ouve, da tua boca sai uma espada flamejante que corta o teu adversário no meio. Glória ao nome do Senhor. Não tenha dúvida da tua palavra. Se você tem Deus no teu coração,
Não tenha dúvida da que sai da tua boca, diz o Senhor. Profetiza contra o teu adversário agora. Profetiza contra aquele espírito que está querendo tomar a tua família, e tomar a tua casa, tomar os teus negócios. Profetiza contra ele agora. E eu vou colocar por terra e mostrarei que tem Deus na tua vida, diz o Senhor. Você tem glória para me dar? O Senhor te pergunta nesta noite. Você tem certeza do Deus que está dentro do teu coração, como Elias tinha? Elias lançou um desafio, e assim foi, irmãos. Prepararam lá os 450 profetas de Baal, mais 400 profetisas de Azerá. E Elias sozinho, glória ao Senhor, diante do altar. Colocaram lá, irmãos, prepararam o altar, o ritual, e começaram a clamar a Deus Baal, 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 e fizeram o ritual. E começaram de manhã e foram passando-se as horas e nada acontecia, glória ao Senhor. Porque Baal era um Deus morto, não tinha ouvido para ouvir, não tinha boca para falar, e nem olhos para enxergar. Era uma estátua, era algo, uma inspiração de alguém carnal, mas que não tinha poder algum, glória ao Senhor. E eles começaram, irmãos, a clamar e nada acontecia. E Elias ainda brincava com eles. Viu? Clama mais alto. Pode ser que ele esteja ocupado, fazendo alguma coisa, ou até mesmo dormindo. Clama mais alto. E os profetas clamavam e começavam a se cortar, e sangravam, e se lanceteavam, e se machucavam. E deu meio-dia e nada aconteceu. Glória a Deus. Elias falou assim: viu, chega, parou tudo, agora é a minha vez, aleluia, agora é a hora da prova de que Deus de Israel é o Deus verdadeiro. Glória a Deus. Prepararam ali o altar, Elias, irmãos, como os profetas tinham sido mortos, os profetas de Deus tinham sido todos mortos pela Jezabel, e os altares de Deus tinham sido derribados. Elias foi lá e levantou, irmãos, pedra por pedra, colocou as 12 pedras uma em cima de outra, simbolizando a cada tribo de Israel. Glória a Deus. A família de Jacó, glória ao Senhor. Cada pedra simbolizava uma tribo. Colocou as 12 pedras uma em cima da outra, fez o altar, preparou ali um cabrito, usou o carneiro, dividiu em partes e falou para eles: podem encher de água os reinos. Encheram de água 1, 2, 3 vezes, de forma que transbordou, irmãos, tudo encharcado de água. Que fogo que pega no altar, irmãos, encharcado de água. Mas Elias falou assim: pode molhar mais uma vez, molha 2, molha 3, coloca mais água. E ele pegou e clamou e falou: Senhor, Senhor Deus de Israel, para provar que tu és Deus diante desse povo e diante de todos esses profetas aqui de Baal, eu lhe peço em que mandes fogo do céu agora e consuma todo esse holocausto. No mesmo instante, irmãos, desceu o fogo do céu e consumiu aquele altar. As chamas caminhavam por cima da água, passava por um rego cheio de água, e Deus mostrou para aquele povo que tinha Deus de Israel, e que não era Baal que mandava, não era Baal que determinava, mas sim o Deus de Jeová. Glória ao Senhor. E ali, irmãos, tomado pelo Espírito de Deus, a lei mosaica dizia lá atrás que todo aquele em que se prostrasse diante de imagem e que não adorasse a Deus, oferecesse criança em sacrifício, tinha de ser morto. Foi diante dessa lei que Elias e o povo de Israel matou os 450 profetas de Baal e as 400 profetisas de Acera. Muitos podem falar assim: mas espera aí, por que Deus mandou matar os 400? Era lei, irmãos, era lei, era justa. Não se podia oferecer criança em holocausto em hipótese alguma para ninguém, para nenhum Deus. Quem fizesse isso era digno de morte, e Deus cobrou isso sobre eles. E foram mortos todos os 450 profetas, irmãos. Naquele momento o povo clamava: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E virou um cântico na boca de todo o povo de Israel. E aquele momento foi um avivamento espiritual, irmãos, porque todos viram e comprovaram que Deus de Israel era o Deus verdadeiro, e que mandava fogo do céu consumir o altar, consumir o holocausto e lamber até mesmo as águas ali. Mas o que aconteceu com Elias? Quando acabou, cada um foi para sua casa e voltaram na sua normalidade. Glória a Deus. Um homem que tinha o poder de falar para não chover, não chovia.
Um homem que tinha o poder de mandar e pedir que Deus mandasse fogo no céu e o fogo descesse. Glória a Deus. Esse homem entrou numa crise para provar que a crise emocional, a crise do homem, independe da sua força espiritual e da sua valentia para com Deus. Às vezes muitos falam que aquela irmã não aguentou a farda porque ela é fraca, ou porque ela pecou, porque ela errou. Não. Até Elias sofreu, irmãos, essa crise. Até aqui Elias foi um homem dotado do poder de Deus. Mas a partir desse momento, irmãos, em que o povo que era para se converter diante do sinal que Deus mostrou para ele, até mesmo Acabe e Jezabel era para ter sido convertido, irmãos, diante de tal sinal. Mas o que aconteceu? Cada um voltou para a sua normalidade e tudo transcorreu normal. Cada um foi viver a vida que vivia como fazia antes. E Elias se frustrou, irmãos. Elias se frustrou como todo homem e mulher se frustra. Desanimou, esgotou-se. Ele falou: Senhor, diante de um avivamento espiritual tão grande quanto esse, todos voltaram para sua casa na maior normalidade, como se nada aconteceu. Então, glória a Deus por essa palavra, irmãos. Bem-aventurado o homem e a mulher que consegue enxergar nos pequenos detalhes a mão de Deus trabalhando na sua vida. Porque muitos, ainda que o Senhor manda descer fogo do céu, não conseguem enxergar Deus trabalhando. Bem-aventurados somos nós, irmãos, que pelo fôlego de vida e por estarmos aqui com saúde, já estamos enxergando Deus trabalhando na nossa vida. E oxalá quantas coisas grandes o Senhor tem para fazer na nossa vida, irmãos. Quanto milagre tem para fazer na tua vida. Então o Senhor manda denunciar: não desanima e não para de caminhar. Eu quero você de pé, eu quero você lutando, caminhando, trabalhando na minha obra. Não desista, diz o Senhor. Elias, irmãos, entrou numa frustração. E Acabe, glória a Deus, fez saber a Jezabel tudo o que Elias tinha feito. Acabe era aquele rei que tinha o título de rei, mas quem mandava no palácio era Jezabel. Ele tinha o título de rei, mas quem mandava no governo era Jezabel. Jezabel era que mandava matar, mandava tirar a vida, mandava prender. E Jezabel Acabe foi falar para ela: olha, Elias fez tudo isso, matou todos os 450 profetas. Glória a Deus. Fez descer fogo do céu. Glória a Deus. Jezabel, em vez de se converter, mandou um recado para Elias e falou dessa forma para ele: assim me façam os deuses, se disser amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Quando Elias ouviu esse recado, irmãos, para um homem que fez a chuva parar por 3 anos e meio, e um homem que fez um fogo descer do céu e enfrentou 450 profetas, teve medo de uma mulher, porque naquele momento a fé dele oscilou como a nossa fé oscila. Glória a Deus. Como a sua fé oscila. Então não se acanhe e nem se sinta inferiorizado Glória a Deus. em algum momento em que a tua fé vacilar, porque você está no corpo humano e o Senhor entende isso. Mas o que você não pode fazer é, no momento da tua fé oscilar, você se afastar da minha presença. Não, faz o contrário. Quando a tua fé oscilar, procure estar na minha presença. Agora, Senhor, que eu vou cuidar de você debaixo das minhas asas, estará seguro. Glória ao nome do Senhor. Eu te coloco debaixo da minha proteção e tu estarás seguro. Mas não se aparte da minha presença com a sua fé oscilando, porque aí você fica vulnerável e o adversário pode te matar, diz o Senhor. Vem para perto de mim, mesmo na tua pouca força, mesmo a tua fé estando lá embaixo, mesmo a incredulidade tomando teu coração, não se afaste da minha presença, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. E Elias então pegou o seu moço, que todo profeta tinha um auxiliar de profeta que andava com ele, irmão. Era um costume. O profeta tinha um moço que auxiliava ele nas suas missões e já ia aprendendo como é que um profeta faz, como é que um profeta se consagra, como é que um profeta busca as coisas de Deus. E aquele moço foi com ele até Berseba. E ali, irmãos, Elias falou para ele: viu, fica aqui, porque Elias tinha a intenção
de ir para o deserto Glória a Deus. e pedir um basta. Ele se esgotou, irmãos. Ele entrou num esgotamento espiritual muito grande. E ele pediu um basta. E quando ele deixou aquele moço lá, e ele foi até o deserto, o caminho de um dia. Uma pessoa caminhando o dia inteiro, Moisés, caminha o quê? 100 km? 150 km? 5 km por hora, mais ou menos, né? Se caminhar um dia inteiro, anda mais de 100 km. Mais ou menos. Com certeza. 100 km, 100 km. Olha quanto Elias se distanciou, irmãos, de Berseba, pelo deserto. Glória ao nome do Senhor. E ele deitou debaixo de um perezinho, esgotado, frustrado, desanimado. O desânimo tomou o coração daquele homem. Glória a Deus. E ele falou: basta, Senhor, tira a minha vida. Caramba, Jesus, não sou melhor que meus pais. Tira a minha vida. E debaixo de tanto desgosto, desânimo e frustração, ele deitou na areia quente do deserto e dormiu, irmãos. Quem consegue dormir, irmãos, na areia quente do deserto? Quem que consegue dormir? Glória a Deus. Glória a Deus. É um esgotamento físico, mental, psicológico, espiritual. Ele estava no limite dele, não dava mais. Glória a Deus. Aleluia, você entrou aqui hoje no seu limite. Prega Deus para você. Você entrou dizendo aqui: Senhor, é a última vez que eu vou entrar dentro dessa igreja. Se tu não me animar, me falar comigo de uma forma que eu sinta a tua presença, vem encher com o meu coração, eu não volto mais. Levando, Criador, levando Jesus, o Senhor manda te anunciar. Assim como eu fiz com Elias, eu vou mandar um anjo tocar em você agora. Levanta, Elias, acorda. Levanta, acorda, Elias. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu pesquisei, irmãos, em toda a palavra de Deus. Tem várias partes que Deus manda um anjo falar com alguém. Várias partes. Mas apenas, fora essa passagem, apenas mais duas eu encontrei que o anjo tocou em alguém. Glória a Deus. O anjo falou com Abraão, com Sara. O anjo falou com Ló. O anjo falou com tantas pessoas, falou com Maria. Glória a Deus. Falou com Madalena. Mas tocar, que o anjo tocou em alguém, foi lá no vale de Jaboque, na luta que Jacó teve com o anjo. Quando Pedro estava na prisão, que o anjo tocou na sua guarda: levanta, Pedro. Aleluia. Glória a Deus. E foi com Elias. No calor da prova de Elias, no deserto, na solidão, na frustração, no desespero, na angústia, dormindo que ele estava, o anjo tocou nele e disse: Elias, levanta e come. Glória a Deus. Elias despertou, não viu nada, não viu ninguém, olhou na sua cabeceira, um pão cozido em brasas e uma botija de água. Elias comeu, bebeu, e tamanho o seu desgosto, e tamanho a sua prova, e tamanho o seu desânimo, ele dormiu de novo. Dá para imaginar como é que estava esse homem? Glória a Deus. Aleluia. Dá para imaginar o limite que esse homem chegou. Mas o Senhor deixou ele dormir um pouquinho e mandou um anjo tocar pela segunda vez. Na Bíblia inteira não tem ninguém em que o anjo tocou duas vezes, a não ser Elias. Aleluia! Você está entendendo essa palavra, irmão? Você está entendendo, irmão, essa palavra? Se preciso for, o anjo vai tocar em você a segunda vez. Levanta Aleluia. e come e bebe, porque muito longo te será o caminho, diz o Senhor. Não é para você parar, não é para você morrer. Não chegou o fim do teu chamado, não chegou o fim da tua história, não chegou o fim da tua vida. Eu preciso de você no teu ministério, eu preciso de você na minha obra, eu preciso de você no meio da tua família, eu preciso de você, diz o Senhor. Não adianta
Não adianta, irmãos. Elias, quando comeu aquela comida, e que comida abençoada, irmãos. Aleluia. Já parou para pensar que comida abençoada? Com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao monte de Deus. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia. Você está preparado, irmão, para se alimentar desse pão? Glória a Deus. O pão que o Senhor está te mandando nesta noite. O pão cozido na brasa, tirado do altar de Deus. Não é um pão frio, amanhecido, borrachudo, Glória a Deus. duro, embolorado. Não, é um pão cozido na brasa, tirado do altar de Deus. Um pão quente, Glória a Jesus. tirado do altar do próprio Deus. Uma botija tirada da fonte da água que corre debaixo do trono do Deus Altíssimo. Se alimenta desse pão hoje, bebe dessa água hoje, porque com a força dessa comida você vai caminhar muito tempo ainda. Se o inferno falou que você chegava aqui hoje pela última vez, no último culto seu, você ia entregar, você ia desistir, o Senhor manda te anunciar, você vai caminhar muito ainda. Se alimenta da minha palavra, toma deste pão e come deste pão e toma desta água. O Senhor manda te falar, com a força desta comida, você vai calar muito demônio no teu caminho. Com a força desta comida, desta água, você vai calar muito demônio na rua da tua casa, no teu vizinho, na tua vizinha, aquele que está no teu trabalho te fazendo mais inferior, aquele que está querendo fazer você a vir a menos na minha presença, mas o Senhor te manda anunciar, com a força desta comida, tu vai caminhar e não vai parar, diz o Senhor. Você tem um glória para me dar? O Senhor te pergunta. Você tem um glória por essa palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Elias chegou, irmãos, no monte e entrou numa caverna, e ali ele ficou até ouvir a voz de Deus, irmãos. E quando ele ouviu a voz de Deus, o Senhor perguntou: Elias, o que fazes aqui? Ou seja, não é teu lugar, Elias. Eu te chamei para profeta. O que você está fazendo escondido aqui na caverna? Glória a Deus. Aleluia. Quantos de nós, irmãos, no calor da crise emocional, da prova no deserto, nós fomos tratados pelo pão e pela água que o Senhor nos mandou. Glória a Deus. Na caverna, o Senhor vai dar um tratamento para você e vai te dizer: eu te chamei como um profeta para falar da minha palavra, para falar do meu evangelho. Por vezes, às vezes você está quieto, escondido dentro da tua casa, às vezes nem querendo sair para canto nenhum, não quer visitar, não quer orar, não quer evangelizar, não quer pregar, não quer testemunhar, não quer anunciar, mas o Senhor te fala: que fazes, Elias, escondido na tua prova? Que fazes escondido no caminho, na solidão da caverna que você entrou? O Senhor te manda perguntar: que fazes nesse lugar? Eu te chamei, te remi, chamei você pelo teu nome, tu és meu, tu és minha, e da minha mão ninguém vai te tirar. Eu te chamei para profeta, para você orar, para profetizar, para falar da minha palavra, para visitar o pobre, para visitar o necessitado, para anunciar a minha palavra, para levantar os caídos e levantar os que estão no pó. O Senhor te manda anunciar: sai, Elias, da caverna, é tempo de você voltar e fazer cumprir o teu chamado na tua história, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. E assim foi, irmãos. Elias respondeu: Senhor, eu tenho sido muito zeloso e cuidadoso com as coisas da tua parte. Eu tenho sido muito zeloso com a tua obra, com os teus mandamentos, com as coisas da tua lei. Mas o teu povo não, Senhor. O teu povo desviou, o teu povo se corrompeu, o teu tempo está corrompido. Eu não sei mais o que fazer, estou sozinho. Mataram todos os profetas. O Senhor disse: não, Elias, eu separei 100 profetas. Tem 100 profetas guardados, escondidos, que não se curvaram diante de Baal e nem beijaram o seu rosto. Glória ao Senhor. Então o Senhor manda denunciar na igreja: vocês não estão sozinhos. Você não está sozinho, irmã. Você não está sozinho, irmão. Você não está sozinho. Tem mais para te ajudar. Eu estou trazendo um reforço. Você crê
ajudar, eu vou trazer reforço para te ajudar. O Senhor manda anunciar: eu estou trazendo reforço para esta igreja, diz o Senhor. Estou trazendo coisa nova, estou trazendo coisa nova. Não temas e nem cales a tua boca diante do adversário, diante de Jezabel, diante de Acabe, diante de Baal. Não cale diante de Jezabel, mas o Senhor manda denunciar: abra a tua boca e profetiza, porque aquilo que sair da tua boca eu vou cumprir, diz o Senhor, por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. E assim foi, irmãos. Elias saiu da caverna, voltou para onde o Senhor mandava ele voltar, ungiu a quem tinha que ungir para rei, porque o reinado de Acabe estava acabando, irmãos. O Senhor já tinha determinado que Acabe estava findando, e ungiu a Eliseu, seu sucessor. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Voltando lá atrás, irmãos, quando Elias deixou o moço lá em Berseba, Elias falou para ele: fica-te aqui, que eu vou para o deserto. Não falou que ele ia lá pedir a morte, não falou que ele ia desistir, não falou que ele ia entregar o ministério dele, o chamado dele, falou: fique aqui. Glória a Deus. E o moço ficou, irmãos. Mas a Bíblia não relata mais nada, Marcos, desse moço. Parece que simplesmente deixou de existir, acabou a história dele. Quando ele voltou, quando Elias voltou, Elias já tinha a mão de Deus, ungiu um substituto para aquele moço. Onde foi ungido? Eliseu como seu sucessor. Eliseu passou a ser um moço que acompanharia Elias na sua trajetória. E um pouquinho antes de Deus levar Elias, arrebatar Elias, ele pediu para Eliseu: fica-te aqui, porque eu vou até tal lugar, eu não lembro agora, se é Betel, vou até Betel para adorar o Senhor. Mas Eliseu disse para ele: vive o Senhor Deus, e vive a minha alma, que eu não te deixarei. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Rei da glória. E Eliseu acompanhou Elias até Betel, irmãos. E quando chegou em Betel, Elias tentando sair fora de Eliseu, porque ele sabia que em qualquer momento o Senhor ia arrebatar ele, o Senhor ia levar ele em carruagem de fogo, no redemoinho. Glória a Deus. Aleluia. Aí Elias falou para Eliseu de novo: Eliseu, fica-te aqui, eu vou até Gisal para adorar o Senhor, e depois voltarei. Eliseu disse para ele: vive o Senhor Deus, e vive a minha alma, que eu não te deixarei. Glória a Deus. Glória a E Deus. foi junto com Elias até Gisal. Glória a Deus. Chegando lá, Elias falou para ele: Eliseu, fica-te aqui, porque eu vou até o Jordão, o Senhor me requer lá em Jordão. A mesma resposta: vive o Senhor teu Deus, e vive a minha alma, que não te deixarei. Glória a Deus. Glória ao Senhor. E Elias viu então que estava em Eliseu realmente a perseverança de alcançar alguma coisa da parte de Deus, e perguntou para ele: Eliseu, o que queres que te faça, já que você não sai do meu lado? E Eliseu disse para ele: que caia sobre mim a porção dobrada do Espírito de Deus que está em ti. Glória ao Senhor. Eliseu também era profeta e sabia que Deus ia levar Elias num redemoinho de fogo, em carruagem de fogo. Então ele falou: eu quero sobre mim a porção dobrada do teu Espírito. E o Senhor manda denunciar a igreja: não se aparte da minha presença, não deixe da minha presença, porque o que eu tenho para derrubar sobre vocês e derramar sobre os seus corações é a porção dobrada do meu Espírito. Muita coisa ainda tenho para demonstrar, muita coisa ainda tenho para fazer na tua história, mas não se aparte da minha presença, diz o Senhor. Glória ao nome do Senhor. E assim foi, irmãos. Eliseu, quando Deus tomou Elias naquele redemoinho, numa carruagem de fogo, e Eliseu percebeu aquilo, ele clamou: Senhor, Senhor meu, a capa de Elias caiu. Aleluia. E aquilo, quando Eliseu pegou nela, ele foi revestido de porção dobrada do Espírito que estava em Elias. E ali o Senhor fez muita
muito milagre através de Eliseu, muita coisa bonita Deus fez, e o Senhor manda anunciar para nós. Vocês estão um pouquinho aqui hoje, é verdade, meia dúzia, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, mas o Senhor manda te anunciar. Se vocês forem firme e fiel, do 7 eu faço 14, do 14 eu faço 28, do 28 eu faço dobrando, e eu vou dobrando e dobrando, mas o que eu preciso é que você não desista, que você não entregue, que você não pare, que você não entregue o teu chamado. Fica firme, eu vou dobrar a porção dobrada no Espírito que estava em Eliseu, em Elias, e vou encher você da minha presença, diz o Senhor. Você tem um glória para me dar por essa palavra? Eu te encherei, e por esses dias vocês contemplarão uma novidade que o Senhor ainda fará para esta igreja, e o nome de Deus será glorificado. Deus seja louvado.